Aqui na Terra existem muitas religiões. Religiões cristãs, religiões muçulmanas, espíritas e muitas outras que não conhecemos. Mas será que isso é universal? Será que os alienígenas de outros mundos acreditam em Deus, em Jesus, nos anjos? Como será que é nesses outros mundos? Na verdade, nos planetas mais evoluídos, com pessoas de um QI muito alto, civilizações muito antigas, que nos precedem há milhões de anos nesta existência universal, a religião não existe. Em aqueles mundos superiores existem duas coisas: as pessoas que estão vivas e encarnadas e as pessoas que já morreram e estão no mundo espiritual. E a comunicação entre essas almas e entre essas pessoas encarnadas é muito corriqueira, é algo que acontece todos os dias. Eles possuem um artefato assim parecido à nossa televisão de plasma, algo assim como um espelho, mas um espelho mágico. E através desse espelho mágico, eles podem se comunicar com as almas com uma naturalidade muito grande, da mesma maneira que nós nos falamos aqui na Terra através da internet. Assim como vocês me veem hoje, esses alienígenas conversam e veem os espíritos. Esses aparelhos mágicos estão em todo lugar, dentro das casas, em tamanhos menores, e através deles as pessoas falam com os entes queridos que já partiram e do qual eles sentem muita saudade. Mas já nas universidades, esses aparelhos estão nos laboratórios. Então, vamos supor que um estudante de medicina está com um problema de saúde, porque no hospital há uma criança com uma doença desconhecida. Imediatamente ele vai para esse espelho mágico e pergunta para as almas de onde veio aquele espírito, de que mundo ele chegou e que doenças que ele trouxe consigo. Então as almas explicam: olha, ele vem de um mundo muito primitivo, morreu de uma doença que se chama câncer, que elimina as células naturais, então você vai ter que fazer um tratamento diferente. E aí as almas então explicam para esses médicos encarnados tudo o que deve ser feito com essa criança para que ele cresça saudável. No caso de um engenheiro, é a mesma coisa. Vamos supor, um engenheiro num laboratório não consegue resolver um problema, ele se consulta com os espíritos e os espíritos lhes explicam qual é o resultado daquela equação matemática, ou que minerais existem para fazer uma mistura para conseguir um certo material mais durável. E através dessas conversas entre profissionais que já morreram e profissionais que estão encarnados, se solucionam todos os dias os grandes problemas. Então, nesses mundos, as religiões não existem mais. O único que existe é uma ajuda cotidiana entre vivos e pessoas mortas. Se dá o caso também dos espíritos trazerem de outro planeta uma pessoa que não tem uma perna. Então, eles chamam aos médicos encarnados e pedem ajuda para recompor essas pernas antes de que o espírito encarne. Nesse caso, então, os médicos encarnados fazem uma roda numa sala cirúrgica e doam uma parte de ectoplasma para que os médicos espirituais recomponham a perna daquele espírito. Dessa maneira, esse espírito recuperado
Um dia reencarnará e terá uma excelente condição física. Essa situação, hoje em dia, aqui na Terra, já existe. De uma maneira muito incipiente, claro. Isso começou a ser feito desde os tempos de Allan Kardec, quando ele teve as primeiras conversas com seres de outros mundos e escreveu uma filosofia chamada Espiritismo. Eu própria já participei de um conclave espírita em Blumenau e nós atendemos um espírito que foi trazido para nossa reunião, que tinha perdido a cabeça durante a Segunda Guerra Mundial. Era um soldado alemão. E nós ajudamos a recuperar com nosso ectoplasma a cabeça daquele soldado. Quando esse soldado finalmente recobrou os sentidos e recobrou a consciência, ele chorava sem parar. Chorava pela felicidade de ter recuperado sua cabeça, mas chorava também porque foi então que nós lhe contamos que a Alemanha tinha perdido a Grande Guerra. Isso foi assim. Nós tivemos também que consolar ele, né? Consolar, dar conselho e dizer que a Terra hoje tinha outra situação, que vivíamos em paz e que a Alemanha era um grande país, enfim. Então, essa comunicação entre os espíritos e entre as pessoas encarnadas, hoje em dia está cada vez mais atualizada e cada vez mais corriqueira. Nós podemos fazer cirurgias espíritas, nós podemos ajudar os espíritos em nossas missões dentro dos centros, e eu acredito de que aqui no futuro, 100 anos, 200 anos, a única coisa que existirá entre nós será isso, a comunicação entre os vivos e os mortos. Eu acredito que no futuro, nas igrejas, não haverá mais um sacerdote, um pastor falando para as multidões. Eu acredito que o único que haverá dentro dos templos será um grande espelho mágico, através do qual as pessoas olharão para as estrelas, conversarão com seres de outros mundos, ou matarão saudade da família que já se foi, ou talvez, quem sabe, poderão ter uma longa conversa com Deus, com os anjos, ou com o santo da sua preferência.